Eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo da EDS, Estrada dos Sonhos. EDS, você sabe, EDS é 10 e se encontra aqui na cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. Centro-Sul Fluminense, terceiro melhor clima do mundo. Hoje tem um ventinho ali fora, olha lá as plantinhas, tudo balançando, que não dá para ver muito não, no Instagram dá para ver um pouquinho, mas um vendaval. Chegando uma frente fria, né, para dar uma refrescada, porque chegou a bater, olha só, o lustre balançando lá na varanda. Chegou a bater 39 graus aqui no Rio de Janeiro no inverno. Então, uma frente fria até que é bem chegada, né? Se ela tiver trazendo ainda uma umidadezinha, uma chuvinha, até agrada para molhar um pouquinho as plantinhas. É isso. E a Estrada dos Sonhos tem como propósito ajudar sempre você com dicas que vão ajudar a você acelerar seu sonho, acelerar o processo de você estar realizando sonhos, né? Todo tempo vivendo nessa estrada de sonhos. E isso é uma coisa muito legal. Quando eu estava escrevendo esse texto, eu me lembrei de um filme, Uma Linda Mulher, estrelado pela Julia Roberts e o Richard Gere. Pretty Woman, né, o título em inglês, né? E tem aquela música, né, que dá nome ao filme, Pretty Woman. Eu não lembro a letra, né? Mas é uma música que na época desse filme fez muito sucesso, as pessoas cantavam em bailes, boates, essas coisas, tocava bastante. E foi um filme que chamou muita atenção. E para passar essa mensagem que eu quero passar para você hoje, eu vou lembrar um pedacinho da história do filme, onde Vivian, que é personagem da Julia Roberts, ela era uma prostituta, daquelas prostitutazinhas bem caidinhas, apesar dela ser lá de Los Angeles, mais precisamente, uma prostituta de Hollywood. Mas ela, no papel que ela estava desempenhando, ela era aquela prostitutazinha bem assim, eu ia falar as besteiras aqui, de Cais de Porto, sei lá como é que a gente fala, e tem aí umas prostitutas mais chiques, né? Tem essas prostitutas assim, mais bem apresentadas, que cobram altos cachês. Ela não, era daquelas bem assim, mais simples, né? E ela tinha até uma peruca Chanel loura que ainda deixava ela piorzinha, mas sei lá, eu acho que ela acreditava que aquela peruca dava assim, chamava mais clientes para ela, né? E o Edward, que era o personagem do Richard Gere, era como é que eles falam? Era uma pessoa, era um invasor de empresas no mundo corporativo, mas de empresas de alto ticket, altíssimo ticket. E o cara era milionário. E ele ganhava mais dinheiro ainda comprando essas empresas que estavam quebradas, e em vez dele recuperar a empresa que estava sendo quebrada, ele acabava de quebrar a empresa e vendia em pedaços, contrariando um pouco a ideia daquele que vendia a empresa para ele. Mas ele não era um cara muito escrupuloso, não, né? Ele não estava muito preocupado com os empregados da empresa, né? Nada. Ele queria grana mesmo. E nesse esquema dele, ele conseguia grana preta mesmo, ele conseguia grana gorda. E ganhava muito dinheiro, muito dinheiro.
E assim, e ele tinha lá um advogado que era tipo pilantra, né, oportunista, e que assessorava ele. Então eles faziam aquelas grandes transações de alto ticket mesmo, e eles ganhavam fortunas, milhões e milhões de dólares. E aí ele estava indo, eu acho que era para, exatamente, era para Los Angeles, e ele precisava da companhia da namorada dele. Mas houve um desentendimento entre eles, o Edward e a namorada, e aí ele acabou indo sozinho para Los Angeles. E aí ele estava lá sozinho e ele precisava de uma companhia feminina. E aí ele estava passando pela rua e encontra a Vivian, Julia Roberts. E aí ele dá uma carona para ela, ele está numa Lotus. Cara, você imagina o que é uma Lotus, né? Lotus é um desses carros de Fórmula 1, mas só que para passeio. Mas o carro de passeio da Lotus é qualquer coisa, né? De inimaginável, né? E esse filme já é um filme um pouco antigo, mas mesmo assim a Lotus naquela época, olha o vento lá fora. Tá ali as plantinhas, o lustre está balançando pra caramba. E mesmo naquela época, quer dizer, a Lotus era um carrão. E o detalhe curioso é que ele não sabia, a Lotus era do advogado dele, emprestou para ele, é que ele não sabia pilotar aquele carro direito. É um carro de passeio, de rua. E a Julia Roberts, a Vivian, ela sabia. E aí ela oferece para levar ele até o hotel e cobra a fortuna de $20 para levar ele até o hotel. E ele aceita. Bom, ele ia dirigindo, mas ele não estava se entendendo com o carro, aí eles trocaram de posição. E aí ela foi dirigindo a Lotus. Imagina se eu pego uma prostituta na estrada e eu tô com uma Lotus, eu vou dar essa Lotus para a prostituta dirigir. Eu não tinha nem coragem, nem o meu carrão, que está ficando 0 km, vai fazer 30 anos agora. Vou pegar ele amanhã, tá tudo pintado, bonito, deve estar legal pra caramba. Eu já não emprestaria, imagina uma Lotus. Mas o meu carro, que vai fazer 30 anos ano que vem, para mim, custa mais caro do que a Lotus para aquele cara. Ele compra 2, 3, 5 Lotus a hora que ele quiser, né? E ele dá o carro para Vivian, e a Vivian vai dirigindo, né? Que a mulher dirige direitinho mesmo, e deixa ele no hotel. E pega os $20, que foi o que ela cobrou, nada, né? Nada. Ela podia ter cobrado $1.000 para levar ele até o hotel. Ele tirava do bolso, assim, dava para ela. Mas ela só cobrou $20. Era uma prostituta de baixo ticket. Estou contando a história do filme, não sou eu que estou inventando essas coisas, não. Bom, aí ela deixa ele lá no hotel, vai para o ponto de ônibus. Eu não me lembro assim qual foi a cena, qual foi a história, mas aí ele resolve sair com o carro. Eu não me lembro se foi no mesmo dia, eu fico devendo essa para você. Mas o fato é que ele encontra a Vivian no ponto de ônibus. Eu acho que foi na mesma situação. E como a namorada dele tinha se negado a ir com ele oferece para a Vivian a fortuna de $3.000. Para ela era uma fortuna. Para ele era nada. Tanto faz $3.000 ou $30.000. Se ela falasse não, eu só vou por $30.000, ele falaria, então tá bom, eu te pago os 30 mil. Mas ele viu que ela só cobrou $20 para levar, então ofereceu $3.000 para ela passar 6 dias com ele, onde ela ia frequentar clube de golfe, esses lugares que ele frequentava, onde ele ia captar clientes que estavam quebrando, né? Iam dar esse dinheiro para ele, e ele ia comprar as empresas desse cliente.
E ele oferece $3.000 para a Vivian. E mais as roupas que ela precisaria comprar para frequentar os ambientes que ele frequentava. Tem uma cena dela entrando no hotel com ele, mas imagina um hotel 7 estrelas. Eu não estou falando 5 estrelas, eu estou falando um hotel 7 estrelas. Aí tem um casal de senhores daqueles trilhardários, né, que frequentam esses hotéis 7 estrelas. E aí ele chega com ela, eu tenho que tirar um zap aqui, estou me lembrando do meu curso, eu estou fazendo um curso do Vitor Damasio, fiz uma live com ele, foi muito legal. Tá na página dele. Mas voltando à história, ele está no saguão do prédio e o vento está aí. E ela, com aquele jeito de prostituta, né, de quinta categoria, assim, não estou nem desmerecendo a história das prostitutas, não, pô, pelo amor de Deus, né, assim, não é nada disso. Mas ele está lá com ela no saguão, e o interessante é que se eu tivesse com uma prostituta num hotel riquíssimo daqueles, num hotel caríssimo daqueles, com um senhor e uma senhora distinta no elevador, esperando o elevador ali no hall da entrada, no hall do prédio, eu não ia saber onde eu ia enfiar minha cara, né? Se eu tivesse com uma prostituta daquelas, eu ia estar morrendo de vergonha. E para ele, aqueles 2 caras milionários que estavam lá, né, eram pobres para ele, né? Então ele fazia o que ele... Sabe aqueles caras ricos que não dão a mínima para isso? O cara podia estar com dinheiro, o cara podia estar de sandália havaiana, podia estar do que fosse, ele não ligava a mínima para isso. Então ele estava com uma prostituta, ela sem a menor cerimônia também, mexendo lá na bota dela. E aí eles entram no elevador, a senhora fica toda incomodada, né? Como é que um hóspede daquele vai andar com uma mulher daquela? Bom, aí ele vai com a mulher para o quarto tal, e organiza a agenda dele e pede para o gerente do hotel levar a Vivian, que é a Julia Roberts, para uma loja, porque ele vai precisar sair com ela para frequentar esses ambientes de alto padrão, né? E o gerente do hotel aceita, né? Ele recebe uma boa grana para levar a Julia Roberts nessas lojas para comprar roupa chique. Eu tenho certeza, né, que ele pagou $3.000 para ela passar 6 dias com ele. Eu acho que com, sei lá, 3, 4, 5 peças de roupa, ela já era muito mais caro do que os $3.000, e as roupas iam ficar para ela. O detalhe é esse. Aí tem várias cenas da mulher nas lojas, algumas lojas recusando a mulher de entrar na loja, aí ela vai na loja da frente, sai cheia de sacola, deve ter comprado $10.000 na loja da frente, o vendedor que tinha recusado ela. Tem essas cenas, né? Bem coisa de americano mesmo. Mas o fato é que depois que o gerente, depois ele mesmo sai com ela para comprar mais roupa. Mas na primeira vez, quem vai comprar mesmo é o gerente. E na hora que o gerente compra, e ela chega no hotel sem aquela peruca Chanel aquelas peruquinhas bem porcaria mesmo, na hora que ela chega no hotel, aí joia, pô, deu um banho de loja mesmo, né? Toda mulher sonha, né? Assim, pô, mas pensou, esquece, não precisa ver quanto que vai ser o cartão de crédito. O cartão tá aí, usa o que precisar. Você já pensou, você com um namorado desse? Mas qual é o limite? Não tem limite. Cartão de crédito do cara não tem limite. Será que não vai travar lá? Não vai travar. Pode usar, pode comprar o que quiser. Não vai travar. E não travou. Na hora que o cara vê a mulher toda produzida, maior gatona, o cara dá uma balançada e o coração dele amolece.
E o cara era um frio, o cara era um... Só pensava em dinheiro mesmo, o cara era um trilhardário, o cara era muito rico. E o negócio dele, a vida dele era dinheiro, não era mais nada, ele só queria ganhar dinheiro. O cara frio mesmo, frio, insensível. Mas na hora que ele viu a mulher, toda bonitona, ele deu uma balançada. Aí ela teve também umas aulinhas de bons modos, né, para ir melhorando, porque ela não tinha modos nenhum de uma mulher chique, né, não tinha nada. E ela vai aprendendo rápido, né? E conforme eles vão saindo, acaba rolando um sexozinho gostoso, até ela quebra uma das regras das prostitutas, segundo contam, que é até beijo na boca teve, né? E aí o cara ficou apaixonado. Aí o cara já estava entregue às baratas, né? Apaixonado por ela. Mas ele não queria, assim, assumir a Vivian como namorada dele. Ele não estava afim. E aí passa aquela semana, ele faz. Aí ele vai fazendo os negócios e tem uma situação que a Júlia, a Júlia Robert, né, a Vivian, ela vai conversando com ele e vai humanizando o Edward. Fala, pô, mas tu vai fazer isso com a empresa e os empregados? Pô, tu vai quebrar a empresa do cara, vai fatiar a empresa só para você ganhar dinheiro. Então ela vai levando esses papos e o cara vai balançando. Pô, realmente é mesmo. E aí ele começa a mudar a ideia dele de não quebrar a empresa para ganhar milhões e milhões e milhões de dólares. Ele começa a ver o lado humano da empresa, do dono da empresa, do cara que montou a empresa, de que não sabia administrar a empresa, os empregados. Ele, naquela semana, ele começou a mudar isso. E o advogado dele, que era um desses advogados assim bem espertos mesmo, ele começa a ficar com raiva. Porque ele percebe que ele está mudando e quem está fazendo a cabeça dele é a Vivian. E o advogado... E aí teve uma situação que ela estava na mesa com outro cara e ele ficou com ciúmes dela. E para, assim, não ficar numa... Porque ela estava, assim, dando atenção, não estava fazendo nada demais, só estava dando atenção para um colega dele que também estava se encantando por ela, como se fosse a namorada, sabe? A namorada de um amigo meu, fiquei apaixonada, estou amando loucamente a namorada de um amigo meu. O cara ficou encantado e ele ficou com ciúmes de perder a prostituta, que já não era tão prostituta assim, né? E aí ele fala para o advogado, que é um rato, que ela era uma mulher de programa que ele contratou para fazer o jogo das situações de empresários, aquele negócio todo. Aí o cara que não valia nada, né, o advogado, ele tenta estuprar a Vivian, porque era prostituta mesmo, fazia negócio. E primeiro ele chamou ela para, quando você acabar esse negócio aí com o Edward, vamos sair, vamos fazer uns negócios também. Aí ela não gostou, né? Porque ela não estava se sentindo prostituta. Ela estava se sentindo uma mulher já da sociedade e tal. E o cara tratando ela. Aí ela recusou. E aí o cara parte para cima e tenta estuprar. Aí ele aparece. E aí ele enfia a mão no advogado, aí termina a relação comercial dos dois. E ele vai modificando. E aí acaba a temporada dele em Los Angeles, ali perto de Hollywood mesmo, e aí ele fala para Vivian, né? Ela já estava claro, né, que ela estava gostando dele e ele estava gostando dela. E aí ele fala, cara, fala para Vivian, pô, você não tem que ficar nas ruas. Eu vou oferecer um... Aí ela, né, você não tem que ficar nas ruas, pô. Ele vai me convidar para morar com ele. Eu vou arrumar um apartamento para você ficar. Aí ela esfriou na hora.
Falou assim, caraca. Aí ele fala, eu vou te arrumar um apartamento legal para você ficar tipo uma garçonière. Quando ele tivesse afim, ele ia lá e pegava ela. Aí ela chega, aí é que a gente está entrando na história da nossa live e eu vou falar um negócio que a gente falou ontem. Não esqueci o papo de ontem, não. Né? Quando vou interromper para fazer a pergunta. Quando é que uma boa ideia pode ser fruto de uma inspiração ruim? Algumas pessoas deram ideias sobre isso. Quando uma boa... porque se a ideia é boa, ela vem de uma inspiração boa, né? Eu tive uma boa ideia. Então eu estou bem inspirado. Não. A maioria das vezes sim. Mas há alguns casos onde uma boa ideia pode ser uma inspiração ruim. Então, bota aqui lembrando dos detalhes do filme comigo descrevendo. Vixe, nem fala disso. Falou de americano, eu cheguei. É isso mesmo, Cadu. Tô falando aí da tua terra. E eu tô perguntando aqui, e você pode botar aí no chat, né? Quando que uma boa ideia pode ser fruto de uma inspiração ruim? A resposta está chegando, tá? Ela chega para ele e fala, olha, quando eu era garota, eu tinha um sonho. Aí fala aquela coisa meio fantasiosa do cavalo branco, não sei o que e tal. E, a mulher ganhava merreca, né? Era uma prostituta, né? Mas ela tinha um sonho. Qualquer pessoa tem o seu sonho. E quando ela era garota, né? Logo na adolescência dela, na puberdade dela, ela imaginava de casar com um cara, de ter uma vida legal, né? Ela imaginou isso. Ela tinha esse sonho. E aí, e um detalhe que eu vou colocar aqui para você, é uma historinha legalzinha, essa historinha, né, da Pretty Woman, que o cara, ele tinha acrofobia. Acrofobia, Joaquim, tu inventa cada palavra, hein? O que é? Eu sei o que é claustrofobia, eu sei o que é um monte de fobia, mas o que é acrofobia? É fácil, eu vou lembrar você nunca mais vai esquecer. Aqueles atletas acrobatas, né? Eles fazem muitas performances em altura. Então, a pessoa que tem acrofobia, ela tem medo de altura, né? E um detalhe, então ele tem medo de avião. Tem uma cena no filme que ele leva ela para São Francisco. Ele pega um jatinho, ele aluga lá um jatinho particular e leva ela para ir ver uma ópera, um negócio. E nessa ópera tem a história. O filme é legalzinho, é bem desenhado. Tem uma história de um cara de uma moça pobre que casa com um cara rico. E ele olha para ela e está descendo uma lágrima. Tu já pensou? Teu namorado te pega, fala assim, vamos assistir. Aqui no Brasil seria onde? Tá passando uma peça legal de teatro ali em Curitiba. Em São Paulo, né, seria mais comum. Vamos lá assistir essa peça, pega um jatinho particular, vai lá, e o jatinho fica esperando você, depois volta. Chique, né? Era uma coisa tipo isso. Aí ela ficou toda emocionada. A coisa vai se desenrolando, eles vão criando laços, né? Um começa a gostar mais do outro, lógico. Então isso tudo vai acontecendo no filme. Aí ele chega, vou tirar você da rua. O cara, para ele pagar um apartamento chique para ela lá e bancar ela naquele... Não é nada, merreca, não é nada, né? Aí ela fala assim, olha, quando eu era garota eu tinha um sonho e não era isso que eu sonhava. E ela recusa, volta, ela dividia apartamento com outras prostitutas, aí ela fala, chega chorando, ela se sentiu ofendida, porque na hora que ele fala assim, eu vou tirar você da rua,
E ela já gostando dele, estava na cara que ele estava gostando dela, mas ele não queria assumir. Eu vou botar você no apartamento. Aí ela esfriou. E ela falou assim, não, eu tinha um sonho. E o sonho não era isso. Meu sonho não era assim. E ela vira as costas e vai embora e volta para aquele cantinho lá, aquele quartinho bem mequetrefe mesmo, que ela dividia lá com as colegas dela. E aí ela chega, pô, e aí voltou tal? Ela cheia de roupa e coisa e tal. E ela triste, arrasada. Aí ela fala, pô, queria pagar um apartamento para mim e me bancar, e não sei. Você é maluca, você não fez isso, você recusou. Cara, eu não acredito que você fez isso. Eram duas, né? Você é louca, você tá maluca, vai lá, volta agora. Não, não vou voltar agora. Não quero. E eu voltando, né? Teve uma história que ela falou, contando com ele, também negócio de sonho de garota, não sei o quê. Ela teve uma história, eu não sei se foi a história do filme, da peça, não sei, mas teve uma história que o cara, que a princesa estava numa torre, lá no alto, e aí o príncipe sobe naquela torre, naquelas escadarias, um perigo danado, ele vai lá em cima e dá aquele beijo na princesa, e a princesa que estava presa, ele salva a princesa. Deixa eu ver se alguém botou, também tenho, lembrando detalhe, tá. Tem gente que tem acrofobia aí também, dona Márcia, né, Márcia? Aí ele tinha falado, e ele ficou com aquilo na cabeça, que a princesa tinha sido salva por um cara e ele tinha acrofobia, medo de altura. Cara, a mulher foi embora, ele ficou mal, ele pega uma limusine daquelas, né, top, mais legal do que meu carro, chega na frente não sei nem como é que eu falo o nome da casa das meninas lá, eram aqueles apartamentos bem... Aí as outras vêm, ele sai pelo teto do carro, tinha um teto solar no carro. Olha o vento aqui, Miguel Pereira. E aí a mulher está lá no alto, o apartamento era alto. Ele sobe pela escada de incêndio no apartamento. E chega lá no alto. Eu fico emocionado de contar a história. Porque eu imagino a cena real mesmo. E tem a história do sonho também, né? Uma outra coisa que ela fala para ele antes de chegar lá em cima, quando ele oferece que ele ia bancar ela, arrumar um apartamento para tirar ela da rua, tem uma frase que é o motivo da nossa live de hoje, e aí você vai começar a juntar as coisas. Eu não aceito meio sonho. Eu não aceito um sonho pela metade, eu não me interesso por meio sonho. Ou seja, ficar bancada por ele num apartamento super bacana e a hora que ele quisesse ele ia lá. Não, eu não me contento com meio sonho. Aí passa essa cena, aí ele sobe a escadaria, o cara que tem medo de altura, sobe aquela escadaria, chega lá pela janela na casa dela. E é uma cena, né? Porque era aquele bairrinho bem mequetrefe mesmo, uma baita de uma limusine, um milionário subindo pela escada de incêndio, chegando lá na casa de uma prostituta, e aí dá um beijo nela e fala assim, e quando o príncipe salva a princesa, o que a princesa faz?
Aí tem a resposta inteligente. É um texto, né, bem desenhado. A princesa também salva o príncipe. Porque se ele estava salvando a prostituta de uma vida triste, né? Ela também estava salvando ele daquela vida mercenária que ele vivia. Então, não era uma coisa de unilateral. Um ajudou o outro na situação. E ele, que tinha um coração que era uma pedra, também teve o coração dele amolecido, né? Então, a cena que você... a história é bem interessante, né? E com toda aquela coisa bem de americano, Pretty Woman, aí vem, toca música, tal, aquele negócio todo. Pô, legal, a historinha é bacana. Dá até vontade de pegar o vídeo no Netflix, sei lá, né? Vídeo. Antigamente era videolocadora, mas baixar aí no celular, no computador, dá para baixar. Não sei onde é que acha esse filme, mas é interessante. A história é mais ou menos essa. Voltando à Estrada dos Sonhos. Oi? O que isso tem a ver? Lembra da pergunta que eu fiz ontem e que eu repeti agora há pouco? Quando que uma boa ideia vem de uma inspiração ruim? As prostitutas, colegas da Vivian, não estavam falando, cara, tu é maluca, você vai recusar, o cara vai te bancar no apartamento, o cara é milionário, vai te bancar, você vai ter tudo, roupa, comida, tudo. Um cartão de crédito sem limite na tua mão, tu vai... Pô, qual mulher daquela não... Qual mulher não ia querer? Né? Eu também vou falar para você, né? Se você tem um sonho mesmo, seu sonho, e alguém fala, não, isso é difícil, né? Vou falar, eu quero comprar uma Lotus, igual do Edwards. Não, cara, compra um Toyota Corolla. Não. Outro dia eu estava brincando aqui, né, falando com o negócio de dinheiro, de um Rolex. Tem Rolex que é barato, né? 100 pau, né? 100 mil reais, né? Eu estava falando aqui com você que a diferença de um Rolex para o meu reloginho são 1.000 reais. Porque esse relógio aqui deve custar 100 reais. E se o Rolex custa